Então, primeiramente, né, gostaria de me apresentar. Eu sou a Tatiana, vim fazer parte desse workshop de doenças raras, né, doenças genéticas. Então, o que eu vou comentar com vocês hoje são sobre as doenças genéticas mais comuns, né? Trazer aqui exemplos de doenças genéticas que podem ser vistas pela atenção primária e podem ser diagnosticadas dentro da atenção primária, como vocês vão ver durante a apresentação, tá? Então, assim, só para relembrar um pouquinho, né? Porque acho que isso é um ponto bem importante. Vocês já passaram por essa informação, né? Então, a gente tem aqui 7 mil doenças raras, mais ou menos 5% da população mundial e 72% é genético. Quando eu estou falando de doenças raras, é 65 para 100 mil, mais ou menos. E aqui eu vou trazer para vocês alguns sites, né? Na própria apresentação vai ter alguns sites que vocês podem consultar depois, né? Então, esse site do Orphanet, ele traz uma visão epidemiológica de doenças raras, trazendo a lista da doença, e qual é a sua estimativa de prevalência e incidência em 100 mil, ou mesmo, às vezes, até quando você tem uma situação muito, muito rara, quantos casos foram publicados na literatura, tá? Então, acho que a primeira coisa aqui é importante a gente entender as diferenças, né, de nomenclatura. Eu não vou falar isso sobre as doenças, mas esse é um momento que eu acho importante a gente entender sobre epidemiologia, né. Dentro lá do Orphanet, vocês vão ver o asterisco, que significa que os dados são em população europeia, mas principalmente esses três indicadores, né? Então, indica prevalência, incidência e a prevalência ao nascimento. E a diferença entre incidência e prevalência é porque a incidência vai olhar para os eventos novos que foram observados e o total de número do total de indivíduos que foram observados. E a prevalência é todos os eventos que são existentes, né? Então, isso é muito importante para a gente entender como que muda com o tempo. Para aquelas situações em que casos novos aparecem e permanecem, né, é muito fácil a gente pensar que a incidência e a prevalência vão ter ali uma conexão. Quando a gente está falando em doenças raras, a gente está falando em indivíduos que muitas vezes nascem e já logo morrem ao nascimento. Então, a incidência ali no momento do caso novo, ele vai ser, às vezes, até maior do que a prevalência naquele ano, porque o indivíduo não persistiu vivo dentro daquele ano, né, ou no próximo ano. Então, assim, só esses conceitos mesmo, não que a gente vá tratar disso especificamente. E daí, então, olhando para a nossa diretriz de doença rara, né, o que a gente tem aqui dentro do nosso país sobre o assunto, a gente tem principalmente dois eixos, né, de doenças raras, o eixo que é o eixo genético, que é o que eu vou focar agora, e o eixo não genético de infecciosas inflamatórias autoimunes, que não vai ser o nosso foco hoje, tá? Dentro desse eixo genético, a gente vai ter as anomalias congênitas, a deficiência intelectual, os erros inatos do metabolismo. E eu vou trazer exemplos dentro de cada uma dessas áreas. Mas, principalmente, a questão aqui é como foi feita a escolha das doenças, né? De toda forma, dentro dessa mesma diretriz, a gente vai ter uma situação em que, se eu tenho uma suspeita clínica, eu vou fazer uma anamnese, exame físico. Se isso vier, se a anamnese e exame físico confirmarem minha suspeita clínica, eu parto para exames confirmatórios e assim confirmação diagnóstica, né? Caso o anamnese exame físico não confirme minha suspeita, ainda assim, se eu tiver uma suspeita muito forte por outros motivos, isso vai acontecer muito com erros inatos do metabolismo, a gente vai ver lá na frente. Então, esses testes ficam dependendo da suspeita e daí a gente vai ter a confirmação a partir dos testes. Tá? Então, aqui nessa apresentação, a gente vai abordar 8 doenças, principalmente, tá? Como eu falei, são 7 mil, então eu tive que escolher as principais, entre aspas, para a gente abordar aqui, né, dentro desse tempo limitado que a gente tem. E a escolha, vocês vão ver que aqui eu tenho a prevalência ao nascimento, a prevalência, a incidência, né, dessas diferentes doenças, que a gente vai conversar sobre síndrome de Down, câncer de mama de ovário hereditário, Noonan, X frágil,
de Geórgia, deleção 22q, fenda labiopalatina e Silver Russell e erros inatos do metabolismo. E aqui, erros inatos do metabolismo, eu nem coloquei incidência, porque é um conjunto de doenças, na verdade, tá? Então, essa escolha aqui foi feita não só baseada na prevalência ou incidência da doença, mas também nos mecanismos genéticos. Então, a gente vai ver aqui, por exemplo, Silver Russell, que é uma doença que não é tão prevalente, mas tem um mecanismo bastante particular, tá? Então, acho importante a gente entender esses mecanismos. Então, vamos lá. Começando com a síndrome de Down. Então, a síndrome de Down é a doença genética mais comum, tá? De deficiência intelectual, principalmente, né? Na verdade, a doença genética de deficiência intelectual mais comum. A gente tem, então, dentro da síndrome de Down, e aí eu quero até dar um certo spoiler para vocês, porque essa apresentação provavelmente vai ser bastante maçante, né? Porque eu vou comentar sobre cada característica de cada síndrome, mas eu deixei, então, separado, para se vocês quiserem voltar, separado naqueles azuis, para se vocês quiserem voltar e retornar nessa apresentação em alguma síndrome específica, tá? Então, voltando aqui à nossa síndrome de Down. Então, a síndrome de Down, mais de 80% dos pacientes com síndrome de Down vão apresentar uma hipotonia, tá? O nascimento, principalmente, mas uma hipotonia que persiste aí durante a vida. Esse excesso de prega nucal, um perfil mais achatado, né, do nariz, e as pregas palpebrais para cima, que dão aquele aspecto do olho bastante particular da síndrome de Down, a implantação de orelhas baixas e uma displasia de pelvis, né? Também tem sinais ao nascimento, que a gente pode ver que são menos, sinais ao nascimento que são menos prevalentes do que esse, mas esse distanciamento entre o polegar e o hálux e os outros dedos dos pés e aquela linha na mão, que também não é tão comum quanto a gente imagina. De toda forma, o indivíduo com síndrome de Down, já na infância ou início da idade adulta, é um indivíduo que vai apresentar uma deficiência intelectual, tá? A grande parte deles tem hipotireoidismo, tem uma anomalia cardíaca, às vezes necessitando até, inclusive, de intervenção cirúrgica, podem ter perda auditiva e 1% podem desenvolver leucemias. Então, isso significa que a gente vai ter que acompanhar esse indivíduo todos os anos com alguns exames que geralmente não fazem parte do acompanhamento pediátrico normal, né? Expectativa de vida hoje em torno de 60 anos, talvez até um pouquinho mais. A gente tem diretrizes de atenção à pessoa com síndrome de Down, coloquei também aqui para vocês os links, né? E dentro dessas diretrizes vai estar lá certinho como que a gente cuida da pessoa com síndrome de Down, né? Então, como que a gente, quais exames a gente solicita, com qual frequência, o que a gente tem que ficar atento, quais terapias. Então, isso também a gente não trouxe para essa nossa apresentação, para a gente não ter, né, já que essa literatura está disponível, com uma atualização, inclusive, em março de 2020, tá? Então, aqui, o que eu quero conversar com vocês um pouquinho é sobre o mecanismo, né? A síndrome de Down é a deficiência intelectual mais comum, mas o mecanismo que acontece, a síndrome de Down, é um mecanismo que pode estar relacionado a outras síndromes também, né? Como síndrome de Turner, síndrome de Edwards-Patal e assim por diante, tá? Então, a gente tem, no momento da criação lá do gameta, né, do óvulo ou do espermatozoide, existe uma divisão que acontece, que é a meiose, e dentro dessa divisão existem duas fases. A primeira fase é em que o material duplicado vai ser dividido, e nessa primeira fase, que o material que já está duplicado pode ser dividido, pode acontecer erros de divisão, né? Em que, por exemplo, os dois materiais vão para o mesmo lado da divisão, e então as células remanescentes vão ficar sem aquele material ou com um material extra. Ou mesmo num segundo momento em que eu tenho uma divisão em que não o material inteiro não vai para uma célula, mas ele particiona, levando uma parte desse material para uma segunda fase. Na segunda fase, eu vou ter o material dividido em dois, tá? Então, isso é o que acontece na meiose. Eu tenho, primeiramente, duplicação, então essa duplicação mais uma divisão, e daí dessa divisão mais uma divisão, para ficar com metade do material genético. E daí esses erros podem acontecer e eu ter alterações que me levam um cromossomo inteiro, que é o caso da síndrome de Down, para um lado ou para o outro.
E isso acontece e está principalmente relacionado à idade feminina por conta da questão do próprio óvulo que já começa na vida da mulher, né, na vida embrionária da mulher, já começa essa divisão e tem uma parada dessa divisão até que comece o ciclo menstrual e esse óvulo seja requisitado para aquele ciclo. Então, quando isso acontece, à medida que os ciclos menstruais passam, né, eu tenho uma maior chance de erros como esses disponibilizados, mostrados aqui, que vai todo um conjunto para uma célula, uma parte desse conjunto para uma célula, então eu tenho maior chance que esses tipos de erros aconteçam dentro do gameta feminino, dando aquela a clássica interpretação dos 35 anos, né? Então, isso vai acontecer a trissomia do 21, síndrome de Down que a gente está vendo aqui, vai ter essa inflexão dentro dos 35 anos para o gameta feminino, que ele vai ter uma maior chance, então, de ter essas alterações. Tá? Nesse gráfico aqui, a gente está vendo também a trissomia de 18 e do 16. Do 18 é compatível com a vida, acontece também a inflexão lá pelos um pouquinho mais de 35, e a do 16 é uma alteração incompatível com a vida. Então, você vai ter muitos abortamentos relacionados à trissomia de 16. Tá? De toda forma, é um mecanismo que acontece e que tem uma maior prevalência à medida que a idade materna avança. E isso está relacionado a muitas doenças, não só a síndrome de Down, tá? E daí, então, para a gente fazer um diagnóstico de síndrome de Down, né, eu tenho diagnósticos que podem ser realizados no período pré-natal, que é tanto o diagnóstico de imagem e de alguns marcadores séricos, né, marcadores de sangue, como o beta-HCG ou mesmo a proteína A, né, no plasma e a translucência nucal. Então, isso vai dar, junto com a idade materna, um risco de ter ou não síndrome daquela criança ter ou não síndrome de Down. Atualmente, a gente já tem testes que são testes não invasivos a partir do sangue materno, que são triagens neonatais não invasivas, tá? E dentro dessa triagem eu comparo o sangue fetal com o sangue materno e consigo entender que aquele feto, mesmo numa idade gestacional que não seria possível fazer um ultrassom, ou mesmo coleta de alguns exames no sangue, né, da mãe, já poderia ter um diagnóstico de síndrome de Down, tá? E isso traz para a gente um desafio, tá? Porque uma vez que o diagnóstico é feito, né, intraútero, alguns locais, né, do mundo que permitem, então, a retirada desse feto, já estão observando a queda no número dessa condição, né? Então, você tem hoje a deficiência intelectual mais comum, que pode passar a não ser mais comum pelo uso dessas técnicas de diagnóstico pré-natal. De toda forma, o que a gente vê quando a gente está olhando, né, um diagnóstico de síndrome de Down? O diagnóstico é feito através do cariótipo, e o cariótipo vai mostrar que existe uma cópia inteira a mais do cromossomo 21, seja uma trissomia livre, como é nesse caso, em que eu tenho o cromossomo 21 inteiro, livre ali, ou seja, numa translocação, como é esse caso aqui, em que eu tenho um cromossomo 21 livre e dois cromossomos 21 unidos. E esses casos de translocação são bastante importantes para a gente entender o aconselhamento genético. Tá? Então, o que vai acontecer? Quando eu tenho uma situação de translocação, né, o indivíduo que tem a translocação, seja ele indivíduo masculino ou feminino, vai produzir gametas com a translocação e gametas sem nenhum material do 21, tá? Já o indivíduo que não tem a translocação produz gametas, cada um com um material do 21. Quando esses indivíduos se encontram e geram a prole, essa prole pode ser de dois tipos. Ou uma prole que tenha a translocação, né, que tenha herdado este gameta e, portanto, tem a trissomia do 21, ou uma prole que só tem um, porque na hora que juntou com esse outro aqui, não tinha um outro 21. Então, essa prole, aqui eu tenho a síndrome de Down e aqui eu posso ser incompatível com a vida, tá? Então, esse é um caso de translocação 21-21, em que o próprio 21 gruda nele mesmo, e tem essa condição específica
de ou produzir gametas que levarão lá na frente a um indivíduo com síndrome de Down ou incompatível com a vida, tá? Então, quando a gente está diante de um indivíduo com um cariótipo de síndrome de Down, isso é bem importante, porque a síndrome de Down é um diagnóstico clínico, né? Então, não necessariamente eu preciso de um cariótipo, mas o cariótipo é muito importante para o aconselhamento genético, já que se eu estou falando de trissomia livre ou mosaicismo, eu não tenho risco de recorrência, e se eu estou falando em translocação, que é esse exemplo, por exemplo, que eu dei para vocês, pode haver um risco de recorrência se essa translocação vier dos pais, tá? Então, esse era um dos pontos principais, e a síndrome de Down, ela tem um local específico dentro do CID, em que a gente pode, de fato, colocar que teve uma não disjunção ou um mosaico, síndrome de Down mosaico, significa que algumas células têm o cromossomo a mais e outras não, né? Ou que isso veio de uma translocação. Então, isso é possível de a gente codificar para aquele paciente, tá? E influenciar no aconselhamento genético mais tarde. Então, dando continuidade aqui, eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre o câncer de mama e ovário hereditário. Aqui, então, para a gente fazer um apanhado, a síndrome de Down é uma doença cromossômica em que eu tenho uma alteração no número de cromossomos, assim como diversas outras doenças isso pode acontecer, tá? As doenças de alteração de número de cromossomo algumas são compatíveis com a vida, outras não, mas é um mecanismo que pode levar a doenças raras. A síndrome do câncer de mama e ovário hereditário, ela tem um mecanismo diferente. O mecanismo dela é um mecanismo monogênico, em que eu tenho alterações de um único gene, né, que levam, então, a uma susceptibilidade ao câncer de mama ou ovário. Então, isso ficou bem famoso com a Angelina Jolie, e ela traz essa questão, inclusive, do tratamento, né, de BRCA1, e todo mundo começou a ouvir mais isso, mas o câncer de mama e ovário não é exclusivo de BRCA1, tá? Então, quando que a gente vai pensar em síndrome de câncer de mama e ovário? Como o câncer de mama é um câncer comum, eu preciso ter alguns fatores que me levam a pensar em síndrome do câncer de mama hereditário. Então, se o diagnóstico for antes dos 50 anos, se eu tiver relacionado a um câncer de ovário, né, ou tiver múltiplos cânceres primários, um câncer de mama masculino, mesmo um câncer de mama triplo negativo, ou se eu tiver na família, ou mesmo no indivíduo, né, a combinação de câncer de mama, pâncreas, próstata, ovário, então isso também vai trazer para a gente uma maior chance de ser uma síndrome de câncer de mama hereditário, e história familiar e étnica, né? Então, indivíduos com ascendência Askenazi são indivíduos que têm maior chance de ter a síndrome do câncer hereditário, assim como indivíduos que tenham 2 ou mais, ou 3 ou mais parentes que tenham tido câncer de mama. Tá? Então, o mecanismo do câncer de mama aqui, eu tenho uma mutação, uma alteração genômica em apenas um gene, e essa alteração genômica, ela está relacionada ao não reparo, né? Ou a deficiência do reparo, principalmente relacionada ao reparo homólogo. Então, aqui eu tenho a síntese através do homólogo e síntese e a síntese através do não homólogo. E o BRCA1 tem aqui, ele vai atuar nessa posição, nesse momento do conserto dessas quebras de fita dupla, né? E o BRCA2 vai atuar dentro dessa invasão para o conserto de fita dupla no homólogo, da correção através do homólogo, né? O reparo da deficiência através do cromossomo homólogo. Então, a gente tem aqui essas duas alterações que podem ser relacionadas a câncer de mama hereditário. Só que não só isso, né? O câncer de mama, por ser uma doença comum, ele não está só envolvida a síndrome do câncer de mama hereditário, que tem essa questão genômica. Então, o aconselhamento genético do câncer de mama, ele é muito mais complexo do que simplesmente ter ou não alguma alteração, né? Então, dentro do BodyChain, já está na versão 6, a gente já tem aqui dados de histórico familiar, dados de histórico pessoal e principalmente dados que referem-se a riscos poligênicos.
Então, esses riscos poligênicos são aqueles que fogem à questão unitária, né, de ter apenas um gene alterado. Aqui nesse gráfico a gente consegue enxergar, então, que alterações de BRCA1 e BRCA2 trazem uma probabilidade, um odds ratio de desenvolver o câncer de mama em torno de 10, né? E os top meio aqui dos scores de risco poligênico, ou seja, não é só um gene, são vários pontos no genoma causando doença, está muito semelhante a BRCA2, inclusive, só que atingindo uma quantidade de populações maior. Então, isso é uma coisa bastante interessante para a gente entender sobre o câncer de mama. E ainda responder a pergunta por que algumas pessoas com BRCA nunca desenvolvem câncer de mama e outras pessoas sem BRCA desenvolvem câncer de mama, né? Então, esse score poligênico também pode explicar isso, em que a pessoa tem um genoma protetivo ao câncer, que mesmo tendo a mutação pontual, aquele genoma acaba trazendo maior proteção à pessoa desenvolver o câncer de mama, tá? Dentro da NCCN, então a gente tem um guideline de teste para indivíduos com câncer de mama hereditário, em que eu tenho diversos genes que podem ser testados e então feito o aconselhamento genético. Seguindo aqui, então, a gente vai conversar sobre a síndrome de Noonan. A síndrome de Noonan é uma síndrome genética comum e, assim, diferente do câncer de mama, que é uma síndrome que vai aparecer, né? Ou se você já tem histórico familiar, ou se você tem um indivíduo adulto com câncer de mama, a síndrome de Noonan é um diagnóstico que pode ser feito na maternidade, né? Assim que o indivíduo nasce, já tem características físicas que podem indicar, então, um diagnóstico de síndrome de Noonan. É uma alteração bastante comum, né? um para 1.000, 1 para 2.000 indivíduos, e tem uma face bastante característica, né? Ela acaba mudando com a idade, mas principalmente esses olhos, fenda palpebral para baixo, a distância entre os olhos aumentadas, a baixa implantação da orelha, né? Ter uma baixa estatura. Então, eu tenho aqui diversas características. O próprio pescoço largo era, inclusive, uma síndrome conhecida como um pescoço pterígio. Então, algumas características que são relacionadas à síndrome de Noonan e que a gente vai visualizar, então, no indivíduo que vem na consulta, né? E pode ter, sim, defeitos cardíacos, que é o mais comum, estenose pulmonar, podendo ter também uma cardiomiopatia hipertrófica, tá? Dentro esse rostinho aqui, vamos dizer assim, é o rostinho base da síndrome de Noonan, tá? Existe um programa chamado FDNA que traz, então, esses rostinhos base de algumas doenças relacionadas a doenças genéticas, né, que tenham uma face características, tá? De toda forma, a gente tem outras características da síndrome de Noonan que não são tão comuns, mas que podem acontecer, como a alteração de PEX, a criptorquidia, uma displasia linfática, alterações de coagulação, tá? E alguns testes específicos, então, de coagulação que podem ser feitos em caso de suspeita de um paciente com síndrome de Noonan. E a síndrome de Noonan, ela é uma rasopatia, né? Já vou mostrar aqui para vocês uma via de rasopatias, mas ela pode ser causada por diversos genes. Então, ela tem uma característica, a síndrome carrega em si uma característica facial, né, e outras alterações, mas ela pode ser sim, causada por diversos genes, não só o PTPN11, que era o mais comum. Tá? Aqui a gente vê 50% dos indivíduos com síndrome de Noonan sendo causados por alterações no gene PTPN11. Mas eu tenho aqui uma outra gama, né, de genes que também são relacionados à síndrome de Noonan. E a maioria deles alterações, quer dizer, quase a totalidade, alterações de ponto, mutações pontuais da síndrome de Noonan. Então, o que a gente enxerga aqui, né, como uma rasopatia? Alguns genes, diferentes genes, eu trouxe aqui só alguns para exemplificar, vão ter achados que são mais relacionados a um tipo de diagnóstico ou outro. Então, os achados dermatológicos estão, por exemplo, mais relacionados aos genes BRAF, BRAF, MRAS, RAF1, HIT1, SOS1, SOS2. Enquanto que a cardiomiopatia hipertrófica vai estar mais relacionada a LZTR1,
RAF e RIT1, né, e o MRAS. Já o PTPN11, geralmente a gente não vê cardiomiopatia hipertrófica, a gente vê estenose pulmonar. Tá? Então, essas alterações dos genes podem levar, inclusive, a gente a ter um diagnóstico já focado no gene na prática. E isso vem, a síndrome de Noonan vem de alterações de rasopatias. Tá? Então, é uma via da Ras-MAP quinase, que está relacionada principalmente a crescimento celular e que contém todos esses genes, de certa forma, que são relacionados a Noonan, ou tem um fenótipo, né, uma apresentação muito semelhante a Noonan. Então, aqui eu tenho, né, o SHP2, o PTPN11, o SOS1, e até, por exemplo, neurofibromatose, NF1, é considerado uma doença de rasopatia, mas é uma via um pouco diferente daquela classicamente vista em indivíduos com Noonan, tá? Então, seguindo aqui a nossa lista de doenças, né, que foram separadas para essa aula, então a gente começamos lá conversando sobre as doenças de alterações de cromossomos, síndrome de Down, passamos por duas doenças de alterações monogênicas, ou seja, de um gene único, uma alteração de troca de base, né, ou uma alteração em um gene único, uma que tem um início mais tardio, síndrome de câncer de ovário, e uma com um início na infância já com apresentações na infância, e agora a gente passa aqui para uma outra doença, a síndrome de X frágil, que é uma deficiência intelectual também bastante comum, mas que é causada por um mecanismo um pouquinho diferente que a gente vai ver lá na frente. Tá? Então, a síndrome do X frágil, ela é uma síndrome que afeta principalmente meninos, por ser uma de herança ligada ao X, recessivo, né? Então, ela vai se apresentar como uma hipotonia, o crescimento é geralmente normal, a circunferência da cabeça é que fica no percentil maior, então dá uma sensação de macrocefalia, né? Tem a deficiência intelectual, é um marco dessa síndrome, né? E tem alguns outros componentes ou comportamentos que a gente pode visualizar em indivíduos com mutações que são um pouquinho distintas, e a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre isso, tá? Então, a síndrome tem essa questão, principalmente de deficiência intelectual e transtorno do espectro do autismo, que pode estar presente até 50%, né, 70% dos indivíduos de X frágil, mas ele não tem, assim, outros sinais, além desse sinal da deficiência intelectual, e isso pode confundir bastante o diagnóstico, né? A gente está esperando ali uma criança com uma face característica desse síndrome de X frágil, e a criança não tem uma face tão característica assim, mas acaba tendo um diagnóstico de X frágil. Então, é um diagnóstico que é basicamente obrigatório de pensar diante de uma deficiência intelectual, mesmo que não seja tão florido, né? Aquela deficiência intelectual não seja tão florida. Então, como que é esse mecanismo, tá? O mecanismo, o X frágil pode acontecer por alterações em diversos genes, e a gente vai focar aqui no FMR1, porque é a forma mais comum. Esse mecanismo acontece por uma expansão. Então, eu tenho uma repetição de CGG dentro do gene FMR1, e essa expansão de 6 a 45, aqui o 5 a 45, é normal e vai fazer uma expressão normal da proteína, e com isso o indivíduo se desenvolve normalmente, né? Seja com duas cópias no feminino, seja com uma cópia no masculino. Quando eu começo a ter já alguma alteração nesse número de expansão, e veja que é razoavelmente comum disso acontecer por conta da replicação. Isso é uma forma de replicação em que eu deslizo ali na hora de parear os cromossomos e acabo tendo esse viés de replicar mais o conteúdo de repetição, tá? Então, dentro desse intervalo intermediário, eu ainda assim vou ter fenótipos normais, e aqui até eles colocam alguma interrogação, porque eu tenho assim, algumas questões, e principalmente uma facilidade para ir para o estágio de pré-mutação, né? Então, é uma zona cinzenta que a gente ainda não conhece bem
quando tem mutações nesse sentido. E a fase de pré-mutação, então eu já tenho esse material em uma maior quantidade, mas causando na célula alguns distúrbios. Na verdade, esse material em maior quantidade aqui do FMR1, ele vai levar a uma diminuição da proteína e um acúmulo de substâncias, de formações tóxicas ali para dentro da célula. Tá? Isso vai me permitir ter, então, alterações psiquiátricas que sejam, mas não a própria síndrome do X frágil em si. Enquanto que a mutação completa, ou seja, mais de 200 repetições, eu vou ter a síndrome do X frágil, tá? Então, como que a gente enxerga isso no resultado de exame? Esse já é um exame que não é um sequenciamento do gene, né? Eu não vou olhar o sequenciamento do gene, eu vou olhar a região de repetição. Então, quando eu estou buscando a região de repetição, eu estou vendo indivíduo normal, ou eu estou vendo indivíduo que tem aqui as 200 repetições, ou mais de 200 repetições com o diagnóstico de X frágil, tá? Então, é uma forma diferente, uma metodologia diferente. Então, de forma geral, a gente tem a mutação completa relacionada à síndrome de X frágil, pré-mutação relacionada à menopausa precoce, insuficiência ovariana em mulheres e ataxia em homens, mas numa idade mais avançada. Esse intermediário de 45 a 54, que é uma zona cinza, a gente não conhece bem como que é o desenvolvimento disso, e aqueles indivíduos que são normais, que não apresentam nenhum quadro clínico e provavelmente não vão apresentar relacionados a isso. E o que chama a atenção da síndrome de X frágil é que muitas vezes a gente pode estar diante dela por um heredograma, né? Ou seja, por uma história familiar bastante rica, em que a mãe vem contando que tem um irmão afetado, ou que tem um primo afetado, ou que tem uma irmã que teve um filho que também tem síndrome, deficiência intelectual. Então, isso a gente vai ver numa síndrome que é ligada ao X excessiva, em que as mães não são afetadas e os filhos masculinos são afetados. E no caso do X frágil, como eu tenho aqui uma deficiência intelectual bem importante, não necessariamente esses indivíduos masculinos vão acabar procriando e tendo, então, uma prole que é 100% masculina afetada ou 100% de mulheres portadoras, tá? Então, essa é a condição do X frágil. A gente passa para a nossa próxima doença aqui, que é a síndrome de George. Então, mais uma vez, lembrando, né? A gente veio de uma estruturação, de uma alteração de estrutura de cromossomo, a gente veio de uma alteração pontual de genes, a gente passou por uma alteração de repetição, né? De aumento, de expansão de repetição, e agora a gente está entrando numa síndrome que é uma microdeleção. Então, essa síndrome de microdeleção, ela vai perder um pedaço, né? Do gene, do cromossomo, em que eu tenho alguns genes afetados, tá? Então, a síndrome de George, deleção 22q, é uma doença que apresenta-se principalmente com doença cardíaca congênita, anomalias palatinas e uma deficiência imunológica, tá? Esses são os principais apresentações, essa face, né, o nariz tubular, então ele tem uma face bem típica, que a gente muitas vezes pode fazer um diagnóstico não só levando em consideração as outras alterações, tá? Então, aqui dentro da síndrome de George, o importante é a gente entender que uma vez feito esse diagnóstico, esses indivíduos têm um risco de doença psiquiátrica maior do que indivíduos que não carregam a síndrome de George, né? Apresentando esquizofrenia, déficit de atenção, ou até mesmo autismo dentro da síndrome. E eles podem desenvolver também um hipoparatireoidismo e uma hipocalcemia, que às vezes pode trazer, inclusive, risco de vida para esses indivíduos com síndrome de George. E essa microdeleção, ela acontece numa região do cromossomo, tá? Em que são perdidos vários genes. 85% dessas microdeleções são nesse tamanho de 2,54 megabases, tá? E acontece nessa região, envolvendo o gene TBX1, que aparentemente é o gene mais importante para a relação cardíaca da síndrome de George. E existem outras deleções mais atípicas, né, de 2 megabase ou 1,5 megabase, que seria essa daqui, que também podem levar à síndrome, mas ter uma apresentação um pouquinho mais atípica.
E a síndrome de George hoje também já tem disponível o diagnóstico pré-natal, de não invasivo, né, que eu comparo o material do feto com o material da mãe, entendo que existe uma perda ali no local da síndrome de George, no 22q. Continuando aqui a nossa escolha, né, das doenças mais comuns, a gente passa para a fenda labiopalatina, e aqui eu quis deixar o de George antes da fenda labiopalatina para trazer essa informação para vocês, de que eu tenho síndromes que vão aparecer com fenda labiopalatina, mas eu também tenho fenda labiopalatina isolada, que é uma situação bastante comum, né, e aí eu preciso entender muito bem esse diagnóstico, essa diferença de diagnóstico, se eu estou olhando para uma síndrome ou se eu estou olhando para algo isolado, e como que eu faço e peço esses exames diagnósticos, tá? Então, acho que é mais essa ligação aqui do de George para a gente comentar um pouquinho. Então, a fenda labiopalatina pode acontecer só no lábio, só no palato, ou palato e lábio, isso vem do desenvolvimento normal, né, da face, em que eu tenho ali algumas alterações desse desenvolvimento. E essas alterações podem ser tanto genéticas quanto alterações físicas, né, ou ambientais. Então, a fenda labiopalatina vai ser classificada conforme a extensão e lateralidade, tá? Então, a gente tem aqui toda essa classificação numérica para a fenda, e as correções são cirúrgicas. Então, eu tenho a fenda, faço a correção cirúrgica, e hoje, assim, a cirurgia já está muito, muito avançada, né? Uma grande questão que a gente precisa prestar atenção na atenção primária com indivíduos de fenda é em relação à amamentação. Tá? Esses indivíduos vão ter maior dificuldade de amamentar, muitas vezes a amamentação, o seio materno vai se apresentar de uma forma difícil, não impossível, mas vai ter ali uma maior dificuldade em relação à criança sem fenda labiopalatina. Como a gente estava conversando, eu tenho aqui as fendas labiopalatinas, elas vão ser uma mistura de fatores ambientais e genéticos, né? Eu tenho no extremo aquelas causadas estritamente por fatores ambientais, ou majoritariamente por fatores ambientais, como síndrome do cólico fetal, a embriopatia periodontoína, e no outro extremo aquelas que são genéticas, principalmente síndrome de George, o próprio Down, a Van der Wood, né, que é na verdade, é uma síndrome genética, mas está aqui mais relacionada à fenda isolada. Mas eu tenho aqui essas síndromes que têm mais fatores genéticos. A maioria das fendas isoladas, ou seja, que eu não encontro outros fatores, outras alterações, elas vão ser uma mistura de fatores ambientais e genéticos, e essa é a grande dificuldade do diagnóstico genético e aconselhamento genético para a família, para as crianças com fenda labiopalatina, tá? Isso se dá porque a gente tem, para fendas labiopalatina, os dois tipos de padrão de herança, né? A gente tem um padrão de herança classicamente mendeliano, que é aquele que tem alteração genética, tem alteração fenotípica, vai desenvolver a fenda, são a minoria das fendas, e aquele outro padrão de herança em que, na verdade, eu tenho como uma complexidade, né? Eu tenho diversos genes que são ali contribuindo pouco a pouco para que tenha a fenda no final, para que tenha o fenótipo de fenda labiopalatina. Então, isso é algo bastante estudado ainda na literatura, né? A gente tem aquelas síndromes de fenda labiopalatina monogênicas, mendelianas, né? Trouxe um exemplo aqui para você, da síndrome de Van der Wood, mas a maioria das fendas orofaciais ou fendas labiopalatinas, elas não têm um gene associado. Isso aqui é um local no genoma que acredita-se que tem alguma associação, né? Mas não necessariamente genes específicos associados. Então, vários estudos estão sendo feitos em relação à fenda labiopalatina para entender de uma forma complexa mesmo e começar a entregar um aconselhamento genético mais personalizado para aqueles indivíduos que não tenham uma alteração típica da fenda labiopalatina monogênica, né, o mendeliana.
Por fim, na verdade, eu vou apresentar para vocês rapidinho a síndrome de Silver-Russell e o Beckwith-Wiedemann, porque não é uma das síndromes mais comuns, mas é um mecanismo genético que é pouco descrito, na verdade, e eu acho que é importante a gente ter essa visão, né? A síndrome de Silver-Russell e Beckwith-Wiedemann é uma síndrome que ela é uma síndrome irmã, porque ela é um defeito de imprint. Então, é a mesma região do genoma, só que se eu tenho alteração vinda da mãe, eu tenho a síndrome de Silver-Russell, se eu tenho alteração vinda do pai, eu tenho a síndrome de Beckwith-Wiedemann, né? Isso depende, é uma alteração de metilação, né? Se eu tenho um excesso de metilação, né, uma perda da metilação materna, é Silver-Russell, e paterna é Beckwith-Wiedemann. Então, só para a gente ter uma visão, assim, eu nem vou entrar tanto em detalhes nas doenças, mas para a gente ter uma visão de que a mesma região, ou seja, quando eu recebo um resultado genético, né, eu posso estar olhando para a mesma região e ter fenótipos completamente diferentes, a depender se essa região está sendo expressa ou não, pelo que vem já da herança materna ou paterna. Então, o mecanismo de ação aqui para a Beckwith-Wiedemann, no caso, eu perco essa metilação materna e fico com o padrão paterno e a criança cresce, né? Silver-Russell é uma doença de hipocrescimento, então a criança é pequena para a idade gestacional, é uma criança que já nasce pequena, enquanto que Beckwith-Wiedemann é uma criança já grande, já nasce grande, tem uma macrosomia e pode ter diversas outras questões relacionadas a essa macrosomia, tá? Por fim, a gente vai falar um pouquinho de erros inatos do metabolismo. Então, erros inatos do metabolismo não é uma doença, são diversas doenças, e eu estou trazendo eles aqui porque é possível pensar em erros inatos do metabolismo de uma forma global e fazer esse diagnóstico, né? O erro inato do metabolismo, ele é importantíssimo para o diagnóstico, porque é uma das poucas vezes em que eu tenho a chance de tratamento. Tá? Então, a maioria das vezes genéticas eu não tenho chance de tratamento, erros inatos do metabolismo eu tenho. Então, só para assustar vocês, né, a gente tem aqui um mapa metabólico do nosso organismo, e qualquer ponto desse mapa que possa ter um problema é um potencial erro inato do metabolismo. Então, lógico, eu não vou conseguir aqui, já são mais de 500 doenças descritas, eu não vou conseguir aqui dizer para vocês todas as doenças, mas é importante a gente entender que essas doenças metabólicas que são causadas por enzimas do metabolismo são alterações na atividade de enzimas no transporte de proteínas, tá? E eu posso ter apresentações muito semelhantes em diferentes delas. Então, aqui a gente tem a nossa própria diretriz de doenças raras, tá? Então, quais são os principais sinais e sintomas sugestivos de erinato? Se eu tenho uma morte neonatal sem causa definida, consanguinidade dos pais, né? Essas doenças, na maioria das vezes, são recessivas. Então, eu tenho uma encefalopatia que eu não consigo explicar, episódios de hipoglicemia, ou episódios de acidose ou alcalose metabólica, uma regressão neurológica, um retardo mental progressivo, alterações hepáticas, ou até, inclusive, uma deficiência de crescimento, né? Ou alterações osteoarticulares. Então, dentro dos erros inatos do metabolismo, é possível fazer triagem. Então, existem testes de triagem que eu consigo ter uma ideia do diagnóstico. Se eu tenho, por exemplo, hemograma, né, uma gasometria, são amônia, são testes que eu consigo aplicar e ter uma informação, e principalmente o que eu quero destacar é a triagem neonatal feita com o perfil Tandy e a espectrometria de massas, tá? Porque o uso da espectrometria de massas, ele faz com que, né? Deixa eu até mostrar aqui para você. Então, é uma forma de detectar diversos polipeptídeos, né? De detectar esses metabólitos que estariam ali presentes ou não deveriam estar presentes naquela quantidade de uma única vez. Então, eu não preciso fazer diversos exames. A espectrometria de massa vai me dar um perfil daquele indivíduo e, com isso, eu posso conseguir fazer diagnósticos de erros inatos do metabolismo num único exame de uma vez só, tá? Então, eu tenho alguns erros inatos que a gente trouxe aqui, alterações que eu posso medir atividade enzimática,
né? A frutose, deficiência de frutose, glicogenose, galactosemia, e mais uma vez, não vou seguir falando todos os nomes de enzinatos, porque são muitos, mas a ideia geral é bastante importante, de que se eu tenho uma criança, né, com algumas dessas alterações, eu posso pensar em Renato, pedir hemograma, amônia, a gasometria e um perfil Tandem, e isso já resolve uma grande parte e eu consigo já iniciar algum tipo de tratamento já no momento de infância dessa criança ainda, tá? Tem um site bastante interessante, está em inglês, infelizmente, mas é o Treatable ID, em que eu tenho condições de deficiência intelectual que podem ser tratáveis, e aí ele vem e traz, né, várias categorias e várias doenças, e quais são os genes, e quais são os tratamentos propostos. Então, também uma fonte bastante interessante de conhecimento aí para os ensinados. E é isso, pessoal. Então, essas foram as doenças que achei interessante trazer, seja pela prevalência, seja pelo mecanismo de ação, mas que podem fazer diferença na atenção primária com vocês, e fico à disposição, qualquer dúvida, fico à disposição para a gente conversar.